Opa, aqui é o Guilherme Maia. Hoje vai ser uma aula bem especial. Primeiro, já tem bastante tempo que eu não gravo nenhum vídeo, então eu estou recebendo bastante solicitação. Guilherme, volta a gravar vídeo no YouTube. Por causa de vários projetos, acabou que eu não estava dedicando a disponibilizar vídeo que eu vou estar disponibilizando. E vai ser um dia especial por segundo, que eu vou estar inicializando um novo quadro, que é a hashtag Guilherme Maia Responde, que eu vou estar respondendo as dúvidas que você pode deixar para mim, que eu vou estar respondendo você, assim como este vídeo. E hoje a dúvida que eu vou responder vai ser sobre o licenciamento do System Center. É uma pergunta que eu já recebi dezenas de perguntas e eu não tinha feito nenhum vídeo falando sobre isso. E dentro do meu treinamento avançado de System Center, eu tenho uma aula, que eu dei uma aula completa com as principais dicas que você precisa para você licenciar o seu System Center na versão 2016. Então eu vou deixar essa aula disponível para que você assista e aproveite esse conteúdo, porque esse conteúdo é restrito somente para quem é aluno do meu treinamento tem acesso a esse conteúdo. Então espero poder te ajudar, que ajude você que está tomando a decisão de adquirir a solução do System Center, ou fazer uma implantação, ou complementar todo o seu ambiente com a suíte do System Center, que vai desde o licenciamento do SCM, do SCOM, do Virtual Machine Manager, do Service Manager e do Orchestrator e o Data Protection Manager, todos os 6 produtos que compõem a família do System Center. Então eu vou deixar a aula agora passando e você aproveite este conteúdo porque tá bem legal e continue comigo que eu tenho um recado para você. E não dá pra gente falar só de planejamento sem antes de falar de licenciamento. Eu vou abordar um pouco mais de planejamento na próxima aula, mas o licenciamento é muito importante. E para você que é um expert em SCM, você precisa também conhecer ao menos o básico do licenciamento do SCM, porque você vai orientar os seus clientes, a sua empresa, para fazer o licenciamento correto do SCM. É claro que você não vai ser um especialista de licenciamento, mas você tem que ter uma clareza quanto a isso. E eu quero deixar bem claro, eu não sou nenhum especialista de licenciamento, eu apenas estou compartilhando com você informações que eu utilizo no meu dia a dia, que tenho certeza que vai te ajudar a ter um guia. E esse treinamento, por ser de expert, eu não só vou mostrar os recursos básicos de licenciamento, como vou mostrar para você os insights para você fazer o licenciamento correto, isso de forma avançada. E qualquer dúvida, não se esqueça de consultar o seu revendedor de licença, o seu LAR, para que você tome decisões mais assertivas sobre o licenciamento. Lembrando que nós não somos especialistas em licenciamento. Quando a gente pensa em licenciamento da Microsoft, a gente tem algumas perguntas que a gente faz. Os tipos de contrato que a gente tem dentro da Microsoft. O primeiro contrato que a gente tem, como eu falei, o SCM lá atende desde pequena até uma grande empresa. O pequeno segmento conhecido como SMB, que é pequenas e médias empresas, a gente tem o primeiro contrato, que é o licenciamento por volume, conhecido também como licenciamento Open. Ele basicamente é um total de até 250 dispositivos. Não tem nenhum problema você passar disso, até porque o licenciamento Open ele é um pouco mais versátil para você, questão de, até mesmo de custo, e não tem nenhum problema você passar desses 250 dispositivos, mas esse é um cenário de licenciamento que você pode utilizar para licenciar o SCM. A gente tem também para indústrias, o legal da Microsoft, que a gente tem vários segmentos, cada segmento eu tenho uma diferenciação. Principalmente por segmento de educação, que tem uma redução mais de 60% sobre o custo da licença. Alguns produtos são até, a Microsoft disponibiliza isso sem custo nenhum, mas o SCM ele tem um custo de mais de 60%, porque eu já implantei em vários grupos educacionais, várias empresas na área de educação, e realmente tem uma diferença e uma adoção muito grande. Então você quer fazer uma implantação para educação, isso é um diferencial no que tange ao licenciamento. Governo, saúde, até mesmo ONGs, também existe esse incentivo muito grande. Eu não sei ao certo todos, mas se eu não me engano, ONGs tem até algumas isenções, não me recordo se o SCM tem, vale consultar o seu LAR, o seu revendedor de licença. E tem o Software Assurance. O que é o Software Assurance? Ao adquirir o SCM, é obrigatório a gente ter o Software Assurance. A Microsoft te obriga a comprar. O que é o Software Assurance, para quem não sabe? É o teu direito de utilizar o produto sempre que sair novas versões. Então você paga um pouco a mais, mas você tem tanto, dependendo do seu tipo de contrato, você pode ter até mesmo horas de Premiere, você pode ter também suporte da Microsoft, capacitação, então são vários conceitos, mas o Software Assurance, as suas horas de Software Assurance você pode reverter, como eu comentei, para consultoria, Premiere, e também é obrigatório para a gente utilizar o SCM. O segundo segmento que a gente tem, que enquadra empresas de médio até grande porte, como eu comentei, o SCM, ele vai também desde uma pequena até uma empresa de grande porte.
Dentro do licenciamento de grande porte, né, e médio, a gente tem o Select Plus, que é um tipo de contrato, ele é mais flexível, que ele permite mais que 250 dispositivos. Lembrando que não é regra básica você utilizar, você pode escolher se você vai utilizar Open ou Select Plus e a gente vai ver mais. Mas o Select Plus ele é um formato flexível, você pode trabalhar tanto com Open, Select Plus. Em sequência, a gente tem o EA, que é conhecido como Enterprise Agreement, é um licenciamento de tamanhos bem maior, ele se tange para grande porte e empresas que passam aí de 250 dispositivos ou até mesmo maior. O Enterprise Agreement você vê em ambiente realmente grande, você tem lá 5 mil dispositivos, 10 mil dispositivos. Você utiliza o Enterprise Agreement, ele tem um valor diferenciado para o licenciamento. A gente vai ver os valores também do licenciamento. Mas esse cenário Select Plus Enterprise geralmente eles têm um incentivo maior do que comparado ao contrato Open, que é para pequenas e médias empresas. A mesma coisa a gente tem para indústrias, o Select Plus Enterprise Agreement, desde educação, governo, saúde e ONGs. Também nesse caso aqui, você não consegue utilizar Select Plus Enterprise Agreement sem um SA, ele por padrão já vem apenas no SMB, que ele é opcional, que é o contrato Open. Todas as referências estão também, você pode consultar o site da Microsoft, tem um 0800 da Microsoft, você pode ligar ou consultar quem revende a licença para você, para tirar qualquer dúvida que você tenha, qual o tipo de contrato você vai escolher. Quando a gente pensa em licenciamento do System Center, aqui eu estou falando já no System Center 2016, que a gente vai trabalhar nesse treinamento com a versão especificamente a 15.11, também conhecido como System Center 2016, que é o SCCM de 2016. E dentro dele a gente tem duas versões que a gente pode trabalhar. Assim como o Windows Server, você tem a versão também Standard e Data Center. O System Center, o SCCM, ele também tem essas duas versões. Então, para você escolher o que engloba a licença do System Center? Quando você compra a licença do System Center, você tem direito por uso a utilizar o Configuration Manager, Data Protection Manager, Operation Manager, Orchestrator, Service Manager e Virtual Machine Manager, assim como a gente viu o que é a suíte do System Center. Mas e aí, Guilherme, qual que é a diferença entre a versão Data Center e a versão Standard? Qual que é a diferença? A versão Standard, ela é basicamente para a gente utilizar em cenários que a gente tem até duas máquinas virtuais. Então, por que, Guilherme? Como assim duas máquinas virtuais? Quando você tem duas máquinas virtuais em execução, você vai pagar somente a licença do seu hypervisor para fazer o gerenciamento. Eu vou explicar isso com mais detalhes, mas basicamente o standard você tem que guardar que ele gerencia até duas máquinas virtuais. A gente está falando de licença de servidor. Você quer gerenciar o licenciamento do seu AD, da sua aplicação. Então, nesse caso, você pode utilizar tanto o standard, que tem limite a duas máquinas virtuais, você gerencia o host, você pode utilizar duas máquinas virtuais e você não vai pagar nenhum custo mais sobre ele. E lembrando que a Microsoft mudou o licenciamento dela, passou a ser licenciado por Core. E isso é uma grande mudança também no Windows Server 2016 e o System também 2016 mantém essa mesma patamar. Só para vocês terem uma ideia, aqui eu tenho os valores comparados das versões, mas não mudou muito o que tange a licenças e o custo da versão anterior. Antigamente é licenciado por processador, a K2 processador, só que o custo hoje, ele é o mesmo custo comparado hoje. Esses valores que eu estou demonstrando para vocês, que a versão Standard, a versão dela, ela é $1.303, ela tem suporte a duas máquinas virtuais, como eu comentei, e 16 core. Todo esse licenciamento é baseado em 16 core. Qualquer licença que você vai comprar do System Center já vem por padrão, já tem suporte a 16 core que você pode licenciar. Isso considerando que seja dois servidores. Qual que é a diferença do Data Center, Guilherme? A diferença do Data Center é que você pode utilizar máquinas virtuais ilimitadas no seu hypervisor. Por exemplo, você tem uma nuvem privada que tem lá, seja o VMware ou Hyper-V, você tem 100 máquinas virtuais, você vai pagar uma única licença Data Center para você ter a possibilidade de gerenciar todos os seus dispositivos. Quando eu falo dispositivo, é o agente que está dentro da máquina, e você vai pagar somente uma licença. No caso, se tiver 16 cores, você vai pagar somente esse valor de $3.607. Maiores informações também estão disponíveis no site da Microsoft para você consultar os valores, todas essas informações necessárias. Eu quero que você entenda que esse é o licenciamento para servidores. Você vai sempre trabalhar com Data Center e Standard. Isso aqui a gente está falando de servidores, máquinas virtuais. São o cenário mais ideal para você trabalhar. Só que também temos as opções para gerenciar servidores físicos, clientes e outros dispositivos. E um ponto que eu quero considerar é que o SQL,
mais legal do System Center em si, que ao adquirir o licenciamento, seja Data Center ou Standard, né, que você já tem direito por uso a utilizar o SQL Server Standard. Ele já vem incluído a licença do System Center, você não precisa pagar a licença do SQL. Se você fosse pagar só o SQL Standard, ele é muito mais caro que a licença do System Center. Então a Microsoft disponibiliza a licença para você utilizar o SQL e não pagar nenhum custo por ele na versão Standard. Lembrando que, como a gente viu na aula de arquitetura, em cenários que eu supero o valor de 100 mil dispositivos, eu preciso utilizar a versão Enterprise. E nesse caso, ela não vem incluída, você tem que pagar a parte, ou até mesmo consultar o seu lar ou o seu revendedor, para que você veja se tem alguma isenção ou diminuição, porque você já tem um System Center, mas lembrando que ela não tem direito por uso, assim como você tem na versão do SQL Standard. E aí, Guilherme, como que eu gerencio agora os meus dispositivos que eu tenho na minha organização, seja servidores físicos e também clientes operacionais, seja Windows, Mac, como que eu faço gerenciamento? O gerenciamento, a gente tem 3 tipos de licença. Basicamente, a primeira licença que a gente tem é a licença de Client Managed License. Por natureza, ao você adquirir essa licença, conhecida também como uma CAL, você tem direito a utilizar o SSM por completo e também o Virtual Machine Manager. Ela tem um valor de $62, então para cada cliente que você vai gerenciar, seja desktop ou servidor físico, você vai pagar essa licença de uso, que é a licença do Client Managed License. Como eu comentei lá nas capacidades do SSM, a gente tem também o Endpoint Protection. E o Endpoint Protection, ele não é incluído na licença do SSM, você tem que pagar para utilizar ele. Então, às vezes, dependendo do valor que você paga no seu antivírus hoje, que provavelmente vai ser muito maior que esse preço, vale a pena você utilizar o Endpoint Protection incluído no seu licenciamento. É um antivírus que tem, não compara os antivírus do mercado, mas ele atende muito bem. Eu tenho vários clientes já que utilizam ele e não tem nenhum problema utilizar ele. Ele é um antivírus de mercado, não tão bom como os conhecidos, mas atende e ele é nativamente gerenciado pelo SCM. A outra licença que a gente tem dentro do System Center, que não abrange o SCM, mas os outros produtos da suite do SCM, é a licença de Client Managed Suite. Essa licença possibilita a gente utilizar o Data Protection Manager, o Operation Manager, Orchestrator e Service Manager. Eu não consegui encontrar os valores dela, porque geralmente você tem pesquisado o seu revendedor, o seu contrato por volume ou até mesmo o celular. Lembrando que, no caso da licença Client Managed Suite, ela somente é incluída na Enterprise. O que é Enterprise CAL? Você só não consegue comprar os produtos à parte. Enterprise CAL você tem que comprar todos os produtos juntos. Por exemplo, você vai comprar o Office no Standard CAL, você pode comprar somente o Excel, que às vezes representa 60% do valor do seu Office. Mas o Enterprise CAL, você compra o pacote inteiro, você comprar individual. No caso, só para DPM ou só para Operation Manage. Você pode comprar o Client Managed License e o Endpoint separado, mas o Client Managed Suite você compra ela e tem direito a todos esses produtos, como eu comentei. Tem referência também detalhadamente na Microsoft sobre essas informações para gerenciar dispositivo, mas reforçando, para você gerenciar servidores, você vai precisar trabalhar as licenças Standard e Data Center. Para gerenciar servidores físicos e dispositivos que são os seus clientes, você vai precisar licenciar com a licença do Client Managed License ou uma outra licença para você utilizar. Isso quando a gente fala de System Center Configuration Manager. Ok, Guilherme, eu vi os valores, eu vi como é que funciona o licenciamento, só que como fica isso na prática? Porque a gente vê muito licenciamento, vários revendedores, vários LAR falando de licenciamento, apresentando o System Center, mas ninguém vê na prática como que é os valores. E neste momento, eu vou mostrar para vocês uma planilha que eu mesmo desenvolvi baseada nos valores que a Microsoft oferece no mercado. É claro que eu estou utilizando os valores referências do site da Microsoft, e esses valores podem haver diferença dependendo do tipo do seu contrato, às vezes maior ou até mesmo menor. Provavelmente vai ser menor, mas essa planilha ela vai te dar uma visão clara para você licenciar o seu ambiente. E você vai ter essa planilha gratuitamente para você utilizar em seus clientes e você planejar uma implantação do SCM. Essa planilha eu mesmo fiz ela, como eu comentei, é uma planilha bem simples, até porque eu não tenho muito conhecimento de Excel, mas essa planilha eu quero te explicar ela alguns pontos. Ela é um calculador de licenciamento, então como eu comentei, eu tenho aqui duas versões. Para gerenciar servidor, a gente precisa tanto da versão Standard e Data Center. Como eu comentei, você compra uma licença de direito a 16 core, considerando que seja 2 processadores. Vamos imaginar o cenário
para a gente licenciar o System Center, que a gente vai ter um total de 20 servidores, é considerado uma pequena e a média empresa. Esse a gente vai ter 20 servidores, ok? Eu vou primeiro comparar a versão Standard para depois a gente comparar a versão Data Center para você ver a diferença. Eu vou ter um total de 20 servidores virtuais, ok? Dentro do total de estações e servidores físico, eu vou considerar que eu vou utilizar somente o SCM ou o Virtual Machine Manager. Então, nesse cenário, eu tenho um total de aproximadamente 100 clientes, considerando também alguns 3 servidores físicos. Então, eu vou ter 97 máquinas e 3 servidores físicos. E são servidores físicos que não são hypervisor, ok? Então, nesse cenário, eu vou ter aqui 100 dispositivos no total. Então, basicamente, nessa nossa conta, ela basicamente 20 servidores eu vou pagar um total de $26 mil e 100 clientes eu vou pagar $6.200, então um total de $32.660. Então é um valor sim, já está um pouco alto para uma pequena empresa, só que aí que vem agora um insight. Se você usar o Standard, mais ou menos até 4 a 5 servidores ele vale a pena. Passou disso, ele não vale mais a pena. Agora eu vou comparar com vocês, só decora o valor, $32.660, comparando agora com a versão Data Center. Eu vou zerar ele. E agora eu vou colocar, ao invés de trabalhar 20 servidores físicos, como a gente comparou, eu vou ter, vamos pensar no cenário de nuvem privada, a gente tem 2 hypervisor, que é um cenário comum para uma pequena empresa, que estão em cluster, em alta disponibilidade, e esses hypervisor, cada um deles eu tenho 10 máquinas virtuais, então eu tenho um total nos dois de 20 máquinas virtuais. Então eu vou precisar, no caso, licenciar 2 data center, e esses servidores, lembrando, eles têm 16 core de processamento. Então esse mesmo licenciamento que tinha ficado a 32 mil, ele agora vai ficar $13.414. E aí você vê a diferença. O data center ele é muito aplicável quando você tem mais do que 5 máquinas virtuais ou servidores, né? Ele sai mais em conta exatamente pelo valor. Como eu comentei, a Microsoft mudou o licenciamento dela, ele passa a ser por core. Então, ao adquirir o Standard ou o Data Center, você vai ter direito a 16 core e 2 processadores. E se torna muito mais viável utilizar o Data Center em cenários como eu comentei. Aí a gente vê nitidamente a diferença que deu mais de 100% valor aplicado no licenciamento. Então, com isso, essa continha básica, com essa calculadora, vai te dar uma noção qual que é o melhor cenário para licenciamento. Essa é uma calculadora básica que eu mesmo criei ela no Excel, que vai te ajudar você planejar um licenciamento para o seu cliente. Essa planilha, eu justamente criei ela porque sempre que eu precisava de licenciamento, eu tinha que ficar consultando o comercial. A gente é expert, a gente também tem que ter autonomia para a gente planejar nossas implantações e executar de forma assertiva. E para isso, você profissional tem que ter uma noção. É claro que você, como eu comentei lá no início dessa aula, você não é expert em licenciamento, mas se você saber essas informações que eu passei para você nessa aula, tenho certeza que você vai conseguir planejar o seu licenciamento de forma clara e objetiva. E aí, gostou dessa aula? Essa aula ela faz parte do meu treinamento avançado de System Center que eu liberei para que você assista, né, e te ajude, principalmente para você estar começando o seu projeto de System Center, você quer licenciar o seu parque como um todo, para ajudar você nessa tomada de decisão e no licenciamento. Lembrando que eu não sou especialista em licenciamento, é importante você consultar o seu lar, quem está vendendo licença para você, para te ajudar melhor em qual contrato que você é melhor para você. E essa aula eu mostrei uma planilha que eu utilizo em meus projetos trabalhando em campo com o System Center. Quem quiser baixar essa planilha, eu vou deixar no link abaixo ou aqui acima, dependendo do lugar de você estiver acessando, que você pode baixar, basta cadastrar seu e-mail para que você assista esse conteúdo e tenha também essa planilha em mão para que você baixe e utilize. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a você tomar uma decisão mais assertiva do seu licenciamento. Se você está planejando ou pensando licenciar o System Center, tenho certeza que essa aula vai te ajudar muito. É um conteúdo restrito, como eu disse. Devido às perguntas nesse novo quadro do canal, que é o Guilherme Maia Responde, eu estou disponibilizando para você e respondendo essa dúvida que eu já recebi de dezenas de pessoas. Eu espero que te ajude essa aula. Deixe as suas perguntas, que eu vou estar sempre gravando aulas e vídeos assim como este, para que eu te ajude nessa nossa jornada de expert e especialista em System Center. Então vamos lá, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha, porque isso me ajuda cada vez mais a estar trazendo conteúdo ainda melhores para você.